Santidade e paz, meu povo, tudo bem com vocês? Episódio 65 do Santo Pod. E hoje vamos falar sobre Pentecostes, né? Como o Espírito Santo age em nós, age na igreja, como o Espírito Santo conduz a igreja, e vamos entender o que foi esse evento. E para falar sobre Pentecostes com a gente, temos o prazer hoje aqui de receber no Santo Pod Pablo Vinícius. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo. Tudo na paz, muito obrigado, né? Agradeço aí a acolhida. Desde já é um prazer, né? Estar participando aqui, né? Desse podcast, desse momento de graças, né? Amém. E o Pablo, pessoal, que é fundador da comunidade católica Missão Adorai, certo? Que ele tem como santo de devoção São Padre Pio, certo? É ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e formador, né, na pastoral do batismo na paróquia de São Francisco de Assis, em Valença. Olha aí, o santo pode chegando em Valença, né? A missão, né, a comunidade Missão Adorai, é da cidade de Valença, do Piauí. Ele também é design gráfico e é casado com o nome da esposa? Mara Letícia. Samara Letícia. Então, um abraço também para Samara. Então, Pablo, já nesse início a gente quer saber como é que veio a inspiração, né, da comunidade, né? Como foi o início, como foi essa tua conversa com Deus para fundar, né, a comunidade católica Missão Adorai aí em Valença. Ah, um detalhezinho, o meu avô materno, é de Valença, né? Veio de Valença aí há muito tempo, aí veio, parou aqui em Teresina. 110 km de Teresina. E, Pois bem, meu irmão. A comunidade, né? Da Católica Missão Adorai, ela surgiu no ano de 2019. E aí foi um ano, assim, que eu digo, para mim, foi um ano muito radical. Foi um ano, assim, que eu digo da minha verdadeira decisão, que eu tomei uma decisão na minha vida. Por quê? Porque no ano de 2019, até o início ali do ano de 2019, era aquele famoso cristão Raimundo, né? Pé na igreja e um pé no mundo. Quando chegou o carnaval, em fevereiro, eu era aquele que não perdia carnaval, né? O carnaval do mundo eu estava lá. Mas nesse ano de 2019, o Senhor ele já vinha incomodando há muito tempo o meu coração. E quando chegou, né, as vésperas ali do carnaval, fui convidado por um amigo meu para a gente poder ir para um retiro, né? Na cidade de Regeneração, que era um retiro de carnaval, 5 dias. E eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer numa escola, assim, 5 dias, celular, sem internet, longe do carnaval, mas havia um incômodo no meu coração, né? E esse convite ali era um convite de Deus. Meu amigo aí estava sendo intermediador, né? E aí foi graça de Deus mesmo para me ter ido. Tomei a decisão, não, eu vou, né? Esse ano vai ser diferente, bora. Fui mais meu amigo, chegamos lá, né? Eu não conhecia ninguém, só conhecia ele. E aí, vivendo aqueles 5 dias, cara, minha vida foi transformada. Assim, eu fui impactado mesmo, né, pelo amor de Deus. Ali minha vida foi totalmente transformada. A gente estava em um momento de adoração na capela, e aí os irmãos rezavam por mim, rezavam, e aí o irmão começou a proclamar uma coisa, o irmão lá atrás. Ele começou a dizer: aqui tem um jovem que precisa se livrar disso e disso, e não sei o que mais. Ficou falando coisa, meu Deus, como é que esse cara sabe da minha vida? Eu não falei nada para ele. Como é que ele está proclamando coisa da minha vida? Aquilo ali me impactou. Na mesma hora, os irmãos rezando por mim, ali eu repousei no Espírito Santo. E aí aconteceu uma coisa que eu acho muito forte na minha caminhada, que é o que Jesus falou para Nicodemos, né? Que é preciso nascer de novo. Mas no Espírito, né? Não entrar no útero da nossa mãe para nascer de novo, mas nascer do Espírito. Porque quando eu caí ali caiu o homem velho junto comigo, e quando eu me levantei, ali levantou um homem novo, um homem transformado. Eu saí daqueles 5 dias, daquele retiro, que é o nome do retiro é Kairos, né? Que é o tempo da graça, o tempo oportuno, que foi o tempo oportuno de Deus na minha vida. Eu saí dali renovado, né? Eu mudei até meu guarda-roupa todinho, só queria ter roupa da igreja. Eu saí de lá assim com desejo das coisas de Deus, que eu fiquei assim, meu Deus está transformando, está mudando a minha vida mesmo, porque eu fui impactado pelo amor de Deus.
eu recebi ali o Espírito Santo no meu coração e eu fui totalmente transformado. Eu saí com um desejo de santidade, um desejo pelas coisas do alto. Esse desejo estava afincado no meu coração. E aí, vivendo a minha caminhada durante esse tempo, 6 meses depois desse retiro, né? Eu com mais 2 amigos, a gente estava procurando se reunir, né? Para fazer uma adoração. E eu participava do Terço dos Homens aqui na paróquia, né? Em Valença, de São Francisco. E participando do Terço dos Homens, o terço acontecia na casa paroquial, né? Aqui da São Francisco de Assis. E toda vez eu ia lá no Santíssimo, na capela, né? Que tem na casa paroquial. E ali eu rezava. E muitas das vezes eu via aquela capela ali tão só. Jesus desejando ser adorado. Jesus tão solitário, querendo ser encontrado, querendo ser adorado. Eu não, vou chamar os meninos para a gente rezar. Eu insistia muito para a gente ter esse momento no Santíssimo, né? E aí nunca dava certo para a gente ir. Mas depois de um encontro, né, de um EJC, na segunda-feira a gente conseguiu se reunir, né? Dia 6 de agosto de 2019. Não tem como esquecer esse dia, porque foi o dia, foi a noite, né? A adoração. Quando a gente conseguiu se reunir para adorar, chamamos mais outras pessoas, e naquela adoração, ali surgiu a comunidade adorar. Porque a missão adorar, na verdade, ela já estava no coração de Deus, né? Desde toda a eternidade, porque quando Deus ele sopra um carisma, sopra uma comunidade, né? Ela já estava no coração dele desde toda a eternidade. Porque os carismas, as novas comunidades, elas vêm, né? Através de uma necessidade da igreja. E aquele era o momento, né? Que Deus quis soprar, né? A comunidade quis soprar esse carisma. E naquela primeira adoração, eu era uma pessoa assim muito tímida, né? Não costumava ministrar momentos de orações, mas naquela primeira adoração, Deus ele já incomodava muito o meu coração. E ali ele colocou uma palavra muito forte, né, de Santa Catarina de Sena, a qual ela diz, né, jovens, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E eu ministrava muito em cima disso, de que Deus ele queria colocar fogo no mundo através de nós, da nossa juventude, da nossa disposição. E aí nós somos tomados, né, por um desejo assim controlado, né, de adorar o Senhor. E quando a gente tem um encontro assim, um momento assim com o Senhor, a gente não quer que fique só conosco. A gente quer levar ao próximo, né? E através daquela adoração, com esse desejo incontrolado, a gente queria levar para mais pessoas. Aí após aquela adoração, a gente saiu assim eufórico do fogo, a gente estava preenchido. Realmente fomos preenchidos, né, pelo amor do Senhor, pelo Espírito Santo. Aquela adoração, ela foi assim uma coisa sublime na nossa vida, né? E aí quando nós saímos de lá, o irmão ele foi e criou um grupo, né? Com o nome Adorável. Aí, meus irmãos, Deus falou forte no meu coração. A partir de hoje, essa é a missão que ele tem para nós. Aí eu logo mudei o nome do grupo. Missão. A partir de agora, essa é a nossa missão. E dali em diante, a gente foi promovendo, né? Eventos aqui na nossa cidade, eventos a qual atraiu gente de vários lugares aqui, né? Da região. Gente de várias cidades, a gente foi promovendo os eventos, adorações, e as pessoas vinham e bebendo dessa graça. Mas até então eu não tinha propulsão de aonde isso ia chegar, de aonde tudo aquilo ali ia nos levar, né? Eu não entendia muito sobre carisma, sobre as novas comunidades, sobre fundador. Eu nem sabia o que era um fundador, os carismas, as novas comunidades. Fui aprendendo ao longo do tempo. E quem muito nos ajudou nessa questão das novas comunidades, nesse desejo foi crescendo ainda mais, né? Deus foi mostrando que ali era uma comunidade, porque as novas comunidades, elas não surgem porque, eu quero aqui criar uma nova comunidade, um carisma. Não, né? Os carismas, as novas comunidades surgem a partir da necessidade da igreja e quando Deus sopra, né? E Deus soprou. Foi vontade de Deus, não foi vontade do Pablo, né? Foi vontade de Deus. Era vontade de Deus que a comunidade nascesse, que esse carisma, né, fosse manifestado. E aí quem muito nos ajudou nesse processo, né, foi o Gustavo de Maria, né? Fundador do Caminho da Cruz, aí de Teresina. Ele muito nos ajudou a explicar mais sobre as novas comunidades, a gente foi tendo um entendimento maior, né? E aí, em oração, o Senhor ele colocava muito a frase que resumia o nosso carisma, né? O nosso carisma, ele é adorar Jesus e ser um com ele pelas mãos da Virgem Maria. E aí, meu irmão, eu fiquei assim, meu Deus está fazendo mesmo. E tem uma coisa que o Gustavo disse uma vez, eu assisti um podcast, a qual ele diz, né? O fundador, ele nunca quis ser um fundador. Ele nunca quis ser o fundador. E eu digo quanto é real essa frase. Eu nunca desejei ser um fundador, né? Mas se Deus
olhou para a minha miséria e acreditou em mim, né? Eu não posso contestar a vontade do Senhor. Tive que abraçar isso e hoje estamos aqui, né? Vamos fazer 6 anos de comunidade esse ano, né? Em agosto. Então, essa é a nossa comunidade, né? Cara, que massa, bendito seja Deus. As coisas de Deus são maravilhosas, né? Porque começar um carisma, né? Pela inspiração que veio dele, né? Pela inspiração do Espírito Santo, como tu falou aí, né? A partir do momento em que houve vocês ouviram esse chamado, né? E colocaram ele em prática, né? A ação de colocar em prática, já nos primeiros eventos, nas primeiras adorações que vocês já fizeram, foram aparecendo pessoas, né, para também adorar junto com vocês. Ou seja, é a resposta que a gente, de qualquer movimento, no caso que vocês tiveram, de que realmente era o que Deus estava querendo, né? Esse chegar de pessoas, né, para adorar juntos. E eu, na última semana, vim acompanhando também as postagens de vocês aí no Instagram, né? Acho que de pregações em algum lugar, não sei se aí própria na cidade, né, de Valência, ou se em algum interior perto. E aí eu queria que tu falasse das atividades, né? Quais são as atividades que vocês fazem, adorações semanais, mensais, se vocês têm um local aí onde vocês se reúnem, e aí falasse um pouco mais das atividades de vocês. Nós temos um centro de evangelização, né? A gente, por graça de Deus, recebeu um espaço, né, que foi doado para nós. A gente tem centro de evangelização onde a gente promove as nossas atividades, né? Nós temos as nossas células, que são os nossos encontros de orações, né, que acontece semanalmente. Toda terça-feira, às 19h15, a gente se encontra para poder viver esse momento de oração através das células, né? Que são momentos de pregação, louvor, oração. E um sábado por mês, a gente promove uma adoração assim aberta, né? Para todas as pessoas que quiserem participar, né? Primeiro sábado de cada mês, às 19h15 também. E aí, a gente tem os nossos momentos internos, né? A gente tem a adoração interna semanalmente também. Toda quarta-feira a comunidade se reúne para adorar, né? Porque é o nosso carisma, né? É adorar o Senhor. Nós estamos, assim, sempre em torno do Senhor. E aí nós temos outros eventos, né, que acontecem anualmente, que são eventos, assim, digamos que maiores, né, tem uma proporção maior, que é a Noite com Maria, é um evento que reúne pessoas aqui de toda a região, aqui de Valença, né, participam desse momento da Noite com Maria. Esse foi o nosso primeiro evento. Noite com Maria foi o primeiro evento que a gente promoveu, um momento que reúne, assim, muitas pessoas, né, para bem viver as graças através de Nossa Senhora. E temos o nosso retiro anual também, né, que acontece no último final de semana de julho. A gente divulgou recentemente, né, que é o Aviva Valença. Estamos aí na 4ª edição, né, do Aviva Valença. E aí a gente também recebe muitos convites, né, para fazer retiros, momentos de oração aqui nas cidades vizinhas. Muito bem. O agir do Espírito Santo acontece quando a gente permite, né? Quando a gente se coloca à disposição, quando a gente tem abertura de coração. E muitas conversões acontecem da forma como tu relatou, né? Da gente não querer estar inserido nesse mundo com Deus, né? E aí a gente participa de um retiro, e aí a gente vai com o coração aberto, às vezes relutante, mas aí é onde Deus nos pega, né? É onde o Espírito Santo nos pega e nos revela o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E muitos não acreditam, né, nesse mundo espiritual, digamos assim, né, nesse agir, né? Então é necessário que, uma vez essas comunidades como a tua, né, e outras, sempre promovam esse tipo de evento, né, aberto, para fazer com que outras pessoas passem por essa experiência, né? Eu também participei de uma experiência de um retiro, né, do Seminário de Vida no Espírito Santo, que é promovido aqui pelo Shalom, né, aqui de Teresina, onde eu tive uma experiência com o Espírito Santo, né? Interessante que os intercessores, né, o pessoal que vai lá, que reza na gente, ou reza com a gente ali, faz um momento de intercessão durante a adoração, né? Aconteceu comigo que eu estava com um pensamento, com uma pergunta na minha cabeça, e a pessoa chegou e respondeu essa pergunta, né?
Ou seja, não tinha como ela não leu minha mente, né? Foi o próprio Espírito Santo que revelou para ela aquele, né? A Exatamente. gente passa por esse tipo de experiência, né? E aí aconteceu contigo e aconteceu com tantas outras pessoas, né? Que tem esses momentos de conversão. Então, por essas experiências que a gente passa, quando a gente se converte, a gente quer que outras pessoas também tenham essas experiências, né? Então, que as atividades, né? Tu já falou aí da comunidade, já tem 6 anos, continuem, né? Porque já nos alcançou aqui também de Santo Pod, né? Que fez com que a gente sentisse isso em vocês, para vocês estarem aqui falando dessa experiência. E aí, falando do Espírito Santo, né? Nós, desde o início do episódio, falando sobre o Espírito Santo. Para quem acompanhou os nossos últimos episódios, a gente falou sobre o batismo, a gente falou sobre os dons infusos, né? Com a Zuleide, que é fundadora da comunidade O Caminho da Cruz, junto com o Gustavo, que tu falou, né? Que ajudou vocês aí no discernimento da comunidade, que ele é aqui da Arquidiocese, quem está à frente, né? Dessa organização das novas comunidades, né? E aí eu já te pergunto, né? Para a gente entender assim como se fosse não, um episódio formativo, né, sobre Pentecostes. O que é o Pentecostes? O que foi esse movimento do Espírito Santo, né? E qual foi o contexto do histórico e bíblico para a gente já iniciar com o tema? Falar sobre Pentecostes, assim, eu gosto muito, né? Gosto muito de falar sobre o Pentecostes, sobre a ação do Espírito Santo, tudo que aconteceu ali, né? Porque o Pentecostes, ele é, assim, o cumprimento da promessa, né? O cumprimento da promessa que o Senhor tanto falou para os apóstolos. Se a gente for olhar para a palavra, muitas das vezes o Senhor falou dessa promessa para os apóstolos, né? Então, o Pentecostes, ele é o cumprimento dessa promessa, a qual o Senhor diz que seria enviado, Paráclito, né? Queria ajudar eles, dar forças a eles para eles enfrentarem ali a caminhada. Então, a gente for olhar o contexto aqui, o Pentecostes, ele significa quinquagésimo, né, que é 50 dias após ali a Páscoa. E naquele tempo, os judeus, né, lá em Jerusalém, eles festejavam, né, celebravam as colheitas, né, do pão feito do trigo, ali ofereciam, né, ao Senhor, e também eles festejavam a promulgação dos 10 mandamentos revelados a Moisés, né, no Monte Sinai. Então, era uma festa, né? Pentecostes ali já era uma festa a qual reunia pessoas de todos os lugares. A palavra de Deus vai dizer que ali havia gente de todas as nações que existem abaixo do céu. Então, de todo lugar, tinha alguém ali. Não tinha de Teresina, né? Porque Teresina não estava ainda. Mas as nações, de todos os lugares, estava ali, né, em Pentecostes, em Jerusalém. Então, tinha diversas culturas, de várias línguas diferentes. E aí eles festejavam tudo isso, e aí o Senhor, antes da sua ascensão, ele tem um encontro com os apóstolos, né? Ele tem esse encontro, eles ali comem juntos, e o Senhor revela para eles, né, que eles não se afastassem de Jerusalém, que eles permanecessem próximos a Jerusalém, porque o Pai iria fazer o cumprimento da promessa, né? Eles seriam batizados no Espírito Santo em poucos dias. Né? Ele fala sobre São João Batista, que foi batizado na água, e eles seriam batizados no Espírito Santo em poucos dias. Aí os discípulos, eles estavam lá no Monte das Oliveiras, né? Eles retornam a Jerusalém, e ali eles se encontram, né, no cenáculo, no andar de cima, local onde eles costumavam já se reunir, costumavam ficar, local onde eles muito ouviram, né, o Senhor falar para eles, onde aconteceu a Santa Ceia, e lá eles se encontravam, né? Eles estavam, assim, na expectativa, em oração. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam, assim, em perseverante oração. Então, eles estavam, assim, com fervor. Diferente do que aconteceu no Monte das Oliveiras, né? No Monte das Oliveiras, quando o Senhor exorta eles, não podeis vigiar 1 hora comigo, porque eles dormiram ali. Mas lá em Jerusalém, quando eles se reuniram no cenáculo, eles oravam perseveramente, né? Estavam com fervor, porque logo com eles estavam, ali entre os 12, né, estavam Nossa Senhora também. Nossa Senhora estava lá com os discípulos no dia de Pentecostes. E aí, vou ler aqui a passagem, né, que narra São Lucas, no Atos dos Apóstolos,
né, da vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. E aí, quando o Espírito Santo ali sopra sobre eles, né? Porque o Espírito Santo, né? Que é o ruá, que significa o sopro, o vento, ele é um símbolo do Espírito Santo, que ele desce ali sobre os discípulos e Nossa Senhora reunidos naquele cenáculo. Ali acontece, assim, a manifestação, né? Da igreja. Ali estava se iniciando a igreja. O Espírito Santo, ele vem para encorajar os discípulos, né, a propagar a palavra, a propagar o evangelho, a dar iniciativa da igreja. O Espírito Santo vem para impulsionar eles, porque quando eles se trancam ali no cenáculo, eles estavam com medo dos judeus, e após o Espírito Santo vir, aqueles homens não têm mais medo de nada. Aqueles homens ali têm muita coragem, uma ousadia para evangelizar, porque eles foram tocados, foram batizados no Espírito Santo, assim como o Pai já tinha prometido. Aqueles homens ali foram transformados e revigorados. E Nossa Senhora estando lá, aí ficou mais fácil, né? Porque os pares da igreja dizem, né? Nossa Senhora, ela atrai o Espírito Santo, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Então, o esposo quer estar perto da esposa. Se a esposa estava lá, se Nossa Senhora estava lá, ela que já é assim com o Espírito Santo, já é cheia do Espírito Santo, né? Já havia recebido o Espírito Santo lá na Anunciação, do anjo Gabriel, os momentos, né, que Nossa Senhora estava, que vem o Espírito Santo também, quando ela vai visitar a Santa Isabel, né, que Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora, ela já era íntima do Espírito Santo. E ela estando ali com os discípulos, atraiu a vida do Espírito Santo para lá, e aí o fogo desceu, né? Repartiram ali línguas de fogo, e aqueles homens foram transformados, a ponto de que quando eles saíram para pregar, eles começavam a falar, eles falavam em línguas estranhas, né, como vai dizer a palavra, e todos aqueles que estavam lá, gente de diversos lugares, aquelas pessoas, elas entendiam na língua delas. Eles falavam uma língua estranha, mas que era compreensível para todas as pessoas, né? De todas as nações diferentes. Os especialistas eles vêm dizer que aquelas línguas estranhas não é a linguagem do Espírito que a gente está acostumado hoje, né? Depois da renovação carismática, as novas comunidades, os carismáticos, né? Costumam rezar em línguas. O que eles falavam aqui, essas línguas estranhas, não é essa mesma oração em línguas que a gente costuma rezar hoje, né? Oração em línguas, né? Que aí já é um dom do Espírito Santo, né? Que porque essa linguagem do Espírito ninguém entende, né? São gemidos inefáveis que Deus no céu é que entende. Para entender, precisa também, né, do dom da interpretação em línguas, que não era o caso aqui. Aqui eles falavam em uma língua, a qual todas as nações entendiam na sua língua, né? É uma coisa assim incrível que o Espírito Santo fez naqueles homens. E aí, aqueles homens batizados, cheios do Espírito Santo, eles vão ao campo, vão semear a palavra. E Pedro, ali no seu primeiro discurso, já converte o quê? A palavra vem dizer 3.000 pessoas. Olha a quantidade de gente, o poder da eficácia do Espírito Santo, de uma pessoa assim, tomada pelo Espírito Santo, possuída, né? Porque aqueles homens foram possuídos pelo Espírito Santo. Foram totalmente possuídos, né? São Paulo VI, ele, num documento da igreja, né, o Evangelho Nuntiandi, número 75, ele vem dizer que a meta do cristão não é que nós devemos ter o Espírito Santo, né, mas nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo. Até então a igreja não fala sobre questão de ser possuído, possessão, porque metia muito a uma coisa assim diabólica, né, ao demônio. Mas nós, né, como o Papa Paulo VI disse, devemos ser possuídos pelo Espírito Santo. E foi o que aconteceu em Pentecostes, né? Aqueles homens, discípulos, eles foram ali possuídos pelo Espírito Santo. Tanto é que a coragem que eles têm para anunciar é com muita ousadia. Eles vão ali em todos os lugares, eles querem anunciar, querem proclamar o Evangelho. Por quê? Porque o Espírito Santo está impulsionando ele, está dando forças a ele, assim como
o Pai já havia prometido, né? O Pai já havia falado que virá aquele que fará obras maiores que as minhas. E aqueles homens preenchidos pelo Espírito Santo, eles começam a colocar essas obras para frente, né? Transformações de vidas começam a acontecer. Tudo isso através dessa ação do Espírito Santo. Então, Pentecostes é uma coisa assim incrível. É realmente um batismo do Espírito Santo, porque ali é uma efusão. Ali acontece a efusão do Espírito Santo. É o derramamento da graça, né? Pentecostes é esse derramar da graças do Senhor, é a revelação da igreja, qual os apóstolos tomam o Espírito Santo ali, são possuídos pelo Espírito Santo e começam a anunciar com coragem. Muito bem. E esse derramar do Espírito, né? A gente pode dizer que se iniciou lá em Pentecostes, né? Pela vontade, pela graça de Deus, continua até hoje em nós, né? Então hoje nós também podemos receber esse derramamento, né? A gente sabe muito bem da renovação carismática, né? Que teve um boom carismático, né? De renovo na igreja. E aí também Pentecostes representa também, a gente pode dizer, o início público, né? O início público da igreja, né? Então a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, né? Tem a sua, se abre para o público, né? Porque estava mais fechada ali entre os apóstolos, entre eles, né? Jesus ensinando. Então, após Pentecostes, os apóstolos saem, né? Como tu falou, cheios de ousadia, com coragem para falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre o próprio Jesus, para falar da igreja de Cristo, né? Então, ali a gente também tem esse início público da igreja de Cristo que é alicerçada ali em Pedro, né? E vem na sucessão apostólica até hoje, que nos alcança. E eu gostaria, dentro como tu falou, nessa coragem dos apóstolos, né? Que o Espírito deu coragem para que eles falassem de Jesus. O que significa, o que significou, né? Esse Pentecostes para a gente, né? Para a igreja, né? O significado, né, o que esse Pentecostes nos dá, né? De Deus. O Pentecostes ele nos dá a coragem, né? Ele nos dá a coragem para evangelizarmos. Porque, como você bem falou, né? Antes, o Espírito Santo, assim, era muito nas escondidas as coisas que aconteciam, né? A anunciação ali a Nossa Senhora, a Santa Isabel, e ali no Pentecostes a revelação pública, né? E aí, quando é questionado a São Pedro, ele fala que é para todos. O Espírito Santo ali é para todos, né? Arrependei-vos, né? E vocês serão batizados. Então, o Espírito Santo é para todos nós. Então, o que o Espírito Santo vem significar para a nossa vida hoje é, assim, coragem, né? A ousadia, para nós termos a coragem e a ousadia que aqueles homens tiveram. Porque com apenas a sombra deles, estavam realizando curas, né? Por quê? Porque eles se permitiram, abriram o coração, tiveram a expectativa da graça para poder evangelizar. Porque para o Pentecostes acontecer, né, é necessário a perseverança na oração, assim como eles fizeram, e estar unido à Nossa Senhora, né? Porque ela atrai o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz, assim, coragem para nós, né? A ousadia para evangelizar. E nós temos que evangelizar com essa ousadia mesmo, abrir o nosso coração e receber o Espírito Santo para que a gente possa, assim como os discípulos tiveram aquela coragem, a gente possa ter essa coragem também, né? Porque há tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo vem através de nós, da nossa pequenez, para nós levarmos a palavra do Senhor. É tanto necessário. O Espírito Santo é assim, espera, fazer um novo, fazer assim transformações na vida das pessoas. Então nós temos que abrir o nosso coração para receber essa coragem, essa força, essa potência do Espírito, né? Viver um novo Pentecoste todos os dias da nossa vida, para que almas sejam alcançadas através do Espírito Santo, através do nosso sim. Muito bem. Antes de fazer a próxima pergunta, né? De como é que a gente pode receber esse Espírito Santo dia a dia, né? No nosso dia a dia,
Vou citar aqui os capítulos, né, que falam muito sobre o Espírito Santo no catecismo, né, da Igreja Católica. Então, para você que está aí nos acompanhando, você pode pesquisar lá no catecismo do capítulo 731 ao 741, que fala sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo, né? Ele fala aqui do Espírito Santo como o doador, como o Espírito da verdade, o Espírito de unidade, né? O Espírito de santidade, o Espírito de consagração, o Espírito de amor. Fala do Espírito Santo como mestre da oração, então, né? Como intercessor. Então, vale a pena você que ainda não leu o catecismo, né? Não conhece o catecismo, conhecer e passar a fazer leituras, né? Porque lá no catecismo tem tudo sobre a igreja, né? Um resumo ali de tudo do que Deus pede para a igreja, né? De como nós podemos ser igreja, né? Como resposta a esse amor de Deus. E aí a gente, com o Espírito Santo derramado em nós, né? Com os dons dentro de nós, com os frutos que a gente pode oferecer para a igreja e para os nossos irmãos, né? A partir desses dons. Como é que deve ser a nossa conduta, né? Enquanto cristão, católico, segue os mandamentos, que defende a igreja, como é que deve ser o nosso dia a dia para que uma vez possuídos, né, como tu falou, possuídos pelo Espírito Santo, a gente consiga realmente viver o nosso propósito, né, que é aquilo que Deus pede para a gente. No teu caso, viver como esse propósito como fundador, né, como adorador. Como é que a gente pode, no dia a dia, receber o santo e dar o fruto, né? O fruto que Deus pede a partir do nosso chamado. Primeira coisa, arrepender-vos. A gente precisa do arrependimento, né? Do sacramento da confissão. A gente precisa olhar para nossas misérias, né? Se arrepender dos nossos pecados para poder receber a graça eficaz do Espírito Santo, né? Com o coração assim arrependido, né? Lavado pela graça do Senhor para recebermos o Espírito Santo. E diante disso, né? Desse arrependimento, o sacramento da confissão, a gente buscar ter a com o Senhor, né? Uma vida de oração assídua, né? Perseverante, não aquela vida de oração a qual eu rezo um dia sim, outro não, alguns dias sim, outros não, mas uma vida de oração assídua, perseverante, né? Uma vida de oração todos os dias, porque é algo constante. Nós precisamos ter a constância na nossa oração, na busca do sacramento da confissão, na comunhão, né? Comungar o corpo de Cristo, para assim nós sermos guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem para guiar a igreja, né? Para conduzir a igreja, nos conduzir. Então nós devemos estar de coração aberto para receber essa graça, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E através da confissão, da vida de oração, de uma vida íntima com o Senhor, aí nós estamos possuídos pelo Espírito Santo. Aí nós seremos repletos do Espírito Santo, exalar, né? O perfume do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para a gente e elas vão dizer: esse cara é diferente. Esse cara, ele tem a sua vida de oração. Eles vão perceber, vão sentir o Espírito Santo na gente, quando a gente se comunicar, quando a gente falar através das nossas atitudes, dos nossos gestos, como a gente age, né? Então, eu tendo uma vida do Espírito Santo, vai refletir na vida do outro. Então, é necessário, né? A gente buscar o sacramento da confissão, ter um coração lavado para recebermos o Espírito Santo. Eu vou fazer aqui uma comparação assim fraca, mas para tentar explicar alguma coisa, né? Para ter o Espírito Santo. Quando a gente está doente, né? E a gente precisa passar por um medicamento, a qual o médico ele passa um medicamento para a gente, aí o médico vai dizer: ó, você vai tomar esse medicamento durante 3 meses, todos os dias você vai tomar um comprimido. E aí, durante os 3 meses, a pessoa vai tomando esse comprimido, e esse comprimido vai matando algo dentro da pessoa, né? Matando a doença, para a pessoa poder ficar bem, né? O comprimido vai ter alguma eficácia ali, aquele remédio, aquele tratamento. Da mesma forma, todos os dias, a gente deve pedir o Espírito Santo para que algo dentro de nós, né, venha mudar, para que nós sejamos transformados. Assim como nós queremos ser curados dessa doença, através desse remédio, nós devemos pedir o Espírito Santo todos os dias para que nós sejamos transformados, nosso interior, ele seja assim transformado, né? E tudo isso precisa
de constância. Assim como uma pessoa que quer emagrecer, para emagrecer, ela precisa ter, assim, uma dieta, ir para academia, treinar, né? Uma constância, porque senão ela não consegue atingir o objetivo. Da mesma forma, para que eu tenha o Espírito Santo, eu preciso ter constância na minha oração, na minha vida íntima com o Senhor, nos meus sacramentos, né? Buscar a confissão, me arrepender e ter essa intimidade com o Senhor através da palavra, né? Porque tudo que nós precisamos é ter intimidade com o Senhor, para que assim nós possamos ser cheios do Espírito Santo, né? Ser possuídos por esse Espírito Santo que vem para as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, mas que vem para nos encher e nos conduzir, né? Nesse caminho do Senhor. E o que eu posso dizer, o que a gente pode dizer, né, nesse episódio é que é real, né? É uma experiência real. Esse mundo espiritual, ele é real, né? Jesus ascendeu aos céus, voltou para junto do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo aqui, né? Então o Espírito Santo está em nós, sobre nós também, né? No meio de nós. Então, e é a resposta que a gente tem de Deus para as nossas necessidades, né? Então, como tu falou, quanto mais intimidade a gente tem de oração, quanto mais conversa, porque o Espírito Santo também é uma pessoa, né? No mistério da Trindade, a terceira pessoa, né? Então, a gente tendo essa ideia de pessoa, como é que eu me relaciono com alguém? Então, tendo essa conversa com o Espírito Santo todo dia para que ele nos derrame os dons, né, que o próprio Deus, desde o nosso nascimento, já nos deu, né, já sonhou para que a gente colocasse em prática. E a nossa pergunta, já quase nos finalmente aqui, já digo logo que foi um episódio que me tocou muito, porque a gente já está na caminhada, né, como tu falou, precisa de constância e de constante aprendizado, né? A gente nunca sabe de tudo, nunca sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprender, né? E hoje eu saio daqui com essa questão do conversar mesmo com Deus. Será que isso que eu estou fazendo ou é uma coisa minha, da minha vontade ou é da tua vontade, né? Então a gente sempre deve se colocar essa pergunta, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida é porque eu estou querendo, é porque eu quero fazer do meu jeito, e às vezes quando não dá muito certo, a gente se chateia, né? Ou é da tua vontade, Senhor? Então, se é da tua vontade isso, me coloca nesse caminho, né, pela ação do teu Espírito Santo, e faça com que eu desenvolva esse caminhar, né? Me dê os dons necessários para conduzir. Então a gente se coloca à disposição. Então quando a gente conversa e coloca a vontade de Deus acima da nossa, tem um coração aberto para a ação do Espírito Santo, né? Esses dons vão chegando na gente, a gente vai colocando em prática e as coisas vão acontecendo na nossa vida da forma que Deus quer. No teu caso, em um dos momentos, né, surgiu a comunidade, né, para ser fundador. Então, tu se colocou à disposição da vontade de Deus. E a gente gostaria de saber, a nossa pergunta-chave aqui, botando tudo isso aí nesse caldeirão, né, do que a gente conversou, falamos muito sobre o Espírito Santo. Então, dentro desse mistério da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é Jesus? Quem é Jesus na tua vida? Essa pergunta, ao mesmo tempo que ela é fácil, né? Ela é difícil de responder, porque eu poderia definir de várias formas, né? Quem é Jesus na minha vida? Só que, tipo assim, Jesus ele investe em projetos falidos, né? E eu era um projeto falido que Jesus investiu em mim. Então, Jesus ele é aquele que olhou para mim e disse: eu quero você. Apesar das suas misérias, apesar do seu pecado, eu quero você porque eu quero fazer uma obra através de você. Jesus ele me chamou pelo nome. Então Jesus é na minha vida aquele que me socorre, aquele que me levanta, que me ergue, que me tirou do chão, que me tirou da lama. Jesus ele é aquele que
se de forma bem clichê já, né? Jesus, ele é tudo. Ele é o Salvador, ele é o meu amor, é a minha vida. Jesus é tudo para mim, né? Se de forma bem clichê, Jesus é tudo para mim. É difícil tentar definir porque as palavras, né, são poucas para definir o que Jesus é. O que Jesus é na minha vida, porque ele é maior até mesmo do que a sua própria definição. Então, Jesus, ele é aquele que me resgatou, é aquele que me tirou de um abismo, é aquele que me tirou do mundo das trevas, é aquele que veio para me salvar. Jesus é o meu amor. Eu me declaro um apaixonado por Jesus, cara. Assim, quando eu vou pregar, eu gosto de dizer isso. Eu sou um apaixonado por Jesus, porque Jesus me salvou. Jesus estendeu a sua mão, mesmo eu estando assim na lama, ele não se preocupou em se sujar por eu estar na lama, ele veio ao meu encontro e me abraçou. Então Jesus é aquele que vem ao meu encontro. Jesus na minha vida, ele é tudo, tudo. Muito bem. Respondido. Muito bem respondido. E aqui, Pablo, a gente tem um quadro, né, que a gente sempre finaliza com ele, chamado Escolha Santa. Né? E aí hoje eu vou te fazer duas perguntas. Eu tinha pensado alguma coisa sobre Pentecoste, mas ia ficar muito. Acho que tu ia escolher, que ia ficar muito tarde, né, a gente falando sobre Pentecoste. Mas uma em relação ao Espírito Santo, né? Em qual momento tu preferiria estar, né? Ao lado de Nossa Senhora, né? Já que também tu falou que o carisma, né? Também fala sobre Nossa Senhora, né? Então, em qual momento tu preferiria estar com ela? No anúncio, né? Do anjo Gabriel ali, ou quando ela visita Santa Isabel? Cara, que difícil, viu? O Espírito Santo me conduz a escolher. Ela está com Santa Isabel. Eu acho que eu vou escolher quando ela está com Santa Isabel. Porque quando Nossa Senhora ela sai, né, para visitar Santa Isabel, ela percorre ali cerca de 150 quilômetros, né? Eu estava pesquisando esses dias a distância, né, de onde ela estava para onde ela foi encontrar Santa Isabel, cerca de 150 quilômetros em cima de um jumento, né? Porque naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, e ela teve que ir ali, e ali foi o maior Corpus Christi, né? A maior procissão de Corpus que existiu foi ali, Nossa Senhora indo visitar Santa Isabel, e ela chega lá, né, aquela visita santa, a qual o Espírito Santo ali também está revelado, né? Eu gostaria de estar naquele momento, presenciando aquele momento, porque, não sei, se eu tivesse lá no, na Anunciação, era capaz de estar ali quando o anjo aparecesse, né? Se o anjo aparecesse ali, aí, eu não sei qual seria a minha reação, porque eu nunca vi um anjo, né? E aí, se eu visse ali, não sei qual seria a minha reação. Então, eu estando ali na visita a Santa Isabel, né? Eu gostaria de estar naquele momento ali de presenciar, né? Aquele momento santo, a qual o vento, né, estremece ali. Santa Isabel é preenchida do Espírito Santo. Nossa Senhora percorreu aquele caminho todo com Jesus para chegar a Santa Isabel. Então, tudo isso é muito interessante. Eu gostaria de viver esse momento. A pressa que Nossa Senhora teve de chegar até Santa Isabel, né? Quero ter essa mesma pressa para levar Jesus para as pessoas também. Perfeito. E a segunda pergunta, a gente falou de Pentecostes, falou dos apóstolos que foram preenchidos, né, pelo Espírito e dali saíram. Falou de Pedro, né, que já na sua primeira pregação já converteu 3.000 pessoas. Então, a partir daquele momento ali, né, de Pentecoste, que tem a saída dos apóstolos também, né, para pregar, para anunciar Jesus. Tu preferiria sair de 2 a 2 com qual apóstolo? Interessante. Pedro, eu queria. Pedro já é um. O outro apóstolo, acho que João, o discípulo amado. Pedro e João gostaria de sair em missão com os dois, assim, para a gente evangelizar. Gostaria de ouvir alguns relatos mais profundos, porque nem tudo está escrito na Bíblia, né? Mais coisas eles viveram com o Senhor. E evangelizar com esses homens, eu gostaria. E eu queria ver com o São João nessa questão do discípulo amado, porque ele foi, né, bem ousado, discípulo amado. Quem escreveu isso? Ele mesmo, né?
Porque eu decidi ser diplomado. Então, Pedro gostaria de sair em missão com eles para evangelizar. Pedro, mesmo seu jeito ali imperativo, seu jeito mais um homem bem ousado, né? E um homem que acredito que se contestou muito assim, por que ele foi escolhido para ser o primeiro Papa, né? Eu, quando nessa coisa de fundador, me questionei muito por que eu, né? Claro que não se compara, né? Pedro, primeiro Papa com o fundador de uma comunidade, mas esses questionamentos que ele teve, eu gostaria muito de ter uma conversa com eles e, em relação a muita coisa e poder evangelizar, né? Levar o Espírito Santo a muitas pessoas. Muito bem, cara. Pablo, muito obrigado, cara. Perfeito. Foi um episódio muito edificante, né? Graças a Deus. Que Deus e o Espírito Santo continue a abençoar a tua vida, a vida da tua família, da esposa, né? Falou quando a gente estava conversando antes, né? Combinando que está esperando, né? Vocês estão grávidos ou está no planejamento ainda? Grávida nasce esse mês de junho. Pronto, rapaz. Pois pronto, que seja um nascimento muito abençoado, que venha com muita saúde. Já tem nome? Ah, João Guilherme. João Guilherme. Pronto, que o João Guilherme venha com muita saúde, muita paz. Eu também estou aqui nesse mesmo cenário, né? Minha filha, amanhã, viu, gente? Dia 3, nós estamos gravando dia 2 de junho. Amanhã, dia 3, ela completa 2 meses, né? Tá ali com a. Eu creio que esteja mamando, ou então já dormindo. Mas já tá ali, então, venha que o João venha com muita saúde, né? E que sua família seja abençoada. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos manter essa parceria aí de evangelizar, né? Vamos sair 2 a 2, né? Recebemos o Espírito Santo hoje aqui por esse episódio também. Quem assistiu, tomara você esteja com o coração aberto para receber o Espírito Santo. Então vamos sair 2 a 2. Missão adorar e Santo Pode aí evangelizando, e em um momento ou outro a gente pode se encontrar novamente. Amém. Eu agradeço, né, o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Falei até para os meninos aqui da comunidade, olha, aqui é uma grande oportunidade a gente poder falar mais sobre o nosso carisma. É uma grande oportunidade de uma evangelização, né? Os meios digitais hoje alcançam muitas pessoas, então é sempre uma forma nova de evangelizar e é sempre bom, né, viver esses momentos. Então, fica aqui essa parceria, pode contar conosco, né, para juntos nós evangelizarmos. A comunidade está à disposição aí sempre que precisarem, né, à medida do possível. A gente está à disposição para juntos nós sermos esses canais de graças. Muito bem. A gente vai conhecendo os caminhos, né, de Deus, os caminhos do Espírito Santo aos poucos. Então, quem sabe a gente pode chegar em Valença algum dia desse, aí a gente faz um encontro, todo mundo. E no mais, um abraço também ao pessoal, aos outros membros, né, da comunidade. Deixei nosso abraço. A gente vai divulgar o episódio daqui, vocês divulgam daí, e aí vai dando tudo certo, segundo a graça e a vontade de Deus. Beleza? Então é isso, meu povo. Esse foi o nosso episódio 65, aqui com o Pablo Vinícius, fundador da comunidade Missão Adorai, aí na cidade de Valença, Piauí. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui e vamos juntos falar sobre Jesus. Até mais.